O dia do batizado do meu filho, Lucas, deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu passei semanas planejando cada detalhe, desde as roupas até a recepção. Queria que tudo fosse perfeito para o meu bebê. Mas eu não imaginava que minha própria sogra, Rosália, estava tramando algo para arruinar esse momento especial. Ela nunca gostou de mim. Desde o início do meu relacionamento com Gustavo, seu filho, ela deixou claro que não me considerava boa o suficiente para ele. Mesmo depois que nos casamos, ela sempre arranjava maneiras de me desmerecer e se colocar acima de mim, como se eu fosse apenas uma intrusa em sua família. Nos dias que antecederam o batizado, percebi que ela estava agindo de forma ainda mais estranha do que o normal. Comentários passivo-agressivos se tornaram mais frequentes, olhares de desprezo quando achava que eu não estava vendo, e até tentativas de interferir nos preparativos. Sempre dizendo que só queria ajudar, ela mudava detalhes sem me consultar e tentava se colocar como a responsável pela organização. Mas a gota d'água aconteceu no próprio dia do batizado. A cerimônia estava marcada para o fim da manhã, e eu fui até o salão de festas onde a recepção aconteceria para conferir se tudo estava nos conformes antes de seguir para a igreja. Gustavo já tinha saído mais cedo com Lucas para garantir que tudo estivesse certo com o padre e os padrinhos. Minha sogra insistiu em me acompanhar, dizendo que queria ajudar com os últimos ajustes. Chegando ao salão, conferimos a decoração, os arranjos de flores e os lugares reservados. Ela parecia estranhamente satisfeita, como se estivesse esperando algo. E então, no momento em que eu fui ao banheiro para retocar a maquiagem, aconteceu. Ouvi o barulho da maçaneta girando, seguido de um clique. Fui até a porta e tentei abri-la. Nada. Meu coração começou a acelerar. O que? Tentei girar a maçaneta de novo, mas estava trancada. Oi? Tem alguém aí? Bati na porta algumas vezes. Silêncio. Foi então que ouvi passos do lado de fora, e uma voz que eu conhecia bem. Isso vai te ensinar a não se meter onde não é chamada. Era a Rosália. Minha respiração ficou presa na garganta. Rosália? O que está fazendo? Abre essa porta agora. Ah, querida, relaxa. Você sempre quis que tudo fosse perfeito para o batizado, não foi? Bom, agora será, sem você. Meus olhos se arregalaram. Você não pode fazer isso. Posso, sim. E já fiz. Comecei a bater na porta com mais força. Me tira daqui agora. Sabe, Gustavo merece uma esposa melhor. Alguém que não tente afastá-lo da família. Esse batizado será um lindo evento, e todos estarão lá para celebrar. Mas você? Bem, sinto muito. Ela riu, satisfeita, e seus passos se afastaram. Minha mente girava. Como aquilo estava acontecendo? Como ela pôde fazer algo tão cruel? Peguei o celular rapidamente e tentei ligar para Gustavo. Sem sinal. O salão ficava numa área onde a cobertura de telefone era ruim, e eu não conseguia fazer chamadas. Meu coração batia acelerado. Eu precisava sair dali, mas como? A única janela do banheiro era pequena e alta demais para eu alcançar. Comecei a gritar por ajuda, socando a porta com todas as minhas forças. O tempo passava, e eu sentia um desespero crescente. Cada minuto ali significava que eu estava perdendo a cerimônia do batizado do meu próprio filho. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Foi então que ouvi passos rápidos se aproximando. Letícia? Era a voz de Ricardo, o irmão mais novo de Gustavo. Ricardo, eu estou trancada aqui. O quê? Como assim? Sua mãe. Ela me trancou aqui. Ouvi um silêncio do outro lado. Ele parecia processar a informação. Espera aí, vou abrir. Ouvi ele mexer na fechadura e, em poucos segundos, a porta finalmente se abriu. Eu saí correndo do banheiro, com o coração disparado e a respiração ofegante. Ricardo me olhava, confuso e preocupado. Minha mãe fez isso? Sim. E eu preciso ir para a igreja agora. Ele assentiu e pegou as chaves do carro. Vamos. Eu ainda estava abalada, mas uma coisa era certa.
Rosália não ia sair impune dessa. Enquanto entrávamos no carro, uma única coisa passava pela minha mente. Eu ia chegar a tempo, e todos saberiam o que minha sogra tinha feito. O carro de Ricardo voava pelas ruas em direção à igreja. Meu coração batia forte no peito, e minhas mãos tremiam de raiva e frustração. Como minha sogra pôde fazer algo tão cruel comigo no dia do batizado do meu próprio filho? Eu olhava para o relógio a cada segundo, torcendo para que ainda houvesse tempo de chegar antes que a cerimônia terminasse. Não acredito que minha mãe fez isso. Ricardo exclamou, ainda chocado. Ela já passou dos limites muitas vezes, mas isso? Ela me odeia, Ricardo. Desde o primeiro dia, ela faz de tudo para me humilhar, para me afastar do Gustavo. Mas dessa vez ela foi longe demais. Meu peito ardia de indignação. Rosália sempre me tratou como uma intrusa na família. Ela nunca aceitou que o filho tivesse casado comigo, e ao longo dos anos, sempre arrumou formas de me menosprezar. Mas agora ela havia ultrapassado todos os limites. Ela precisa pagar por isso, continuei, com os olhos ardendo. O Gustavo precisa saber de tudo. Ricardo assentiu com a cabeça, seus dedos apertando o volante com força. E ele vai saber. Eu juro que não vou deixar ela se safar dessa. Chegamos à igreja em menos de 10 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Assim que o carro parou, eu saltei apressada, quase tropeçando nos degraus da entrada. Respirei fundo e entrei. A igreja estava cheia. Parentes, amigos, padrinhos, todos reunidos ao redor do altar. Gustavo estava segurando Lucas, e o padre já estava próximo da pia batismal. Rosália estava bem ao lado dele, com um sorriso satisfeito no rosto. Ao me ver, seu semblante mudou instantaneamente. Ela regalou os olhos, claramente chocada por me ver ali. Não era para eu estar ali. Não era para eu ter conseguido sair. Mas eu consegui. Ela tentou se recompor, ajeitando a expressão, mas eu já estava indo em direção ao altar. O silêncio começou a se espalhar pela igreja conforme as pessoas notavam minha presença. Gustavo virou-se para mim, confuso. Letícia? O que aconteceu? Você sumiu. Tentamos ligar para você várias vezes. Eu parei, respirando fundo, sentindo toda a indignação transbordar. Gustavo, eu estava trancada no banheiro do salão de festas. Sua mãe me prendeu lá. O choque tomou conta do rosto dele. O quê? Rosália tentou rir, fingindo surpresa. Mas que absurdo é esse, Letícia? Eu? Te prender? Isso não faz o menor sentido. Mas Ricardo interveio antes que ela pudesse continuar. Mãe, para de fingir. Eu encontrei a Letícia trancada no banheiro. Ela estava desesperada tentando sair. Todos começaram a murmurar, e Gustavo olhou para a mãe, incrédulo. Mãe, me diz que isso não é verdade. Rosália tentou manter a pose, mas eu podia ver em seus olhos que ela estava encurralada. Ora, Gustavo, isso é um mal-entendido. Ela tentou argumentar. A Letícia deve ter se trancado sem querer e... Não. Eu a interrompi, minha voz firme. Você me trancou lá de propósito. Eu ouvi sua voz. Ouvi quando você disse que eu não deveria estar aqui. Você fez isso para me impedir de participar do batizado do meu filho. Os olhares das pessoas ao redor se voltaram para Rosália. Alguns cochichavam, claramente chocados. Meu sogro, que até então assistia a tudo em silêncio, se levantou do banco, olhando para a esposa com uma expressão severa. Rosália, isso é verdade? Ela começou a suar, seu olhar buscando uma saída. Vocês vão acreditar nela e não em mim? Na sua própria mãe, Gustavo? Mas a voz dele saiu fria. Sim, porque não é a primeira vez que você apronta contra Letícia. Ela ficou paralisada. O quê? Eu sempre ignorei seus comentários maldosos, sempre tentei evitar conflitos. Mas agora você passou dos limites. Isso foi cruel e imperdoável. Gustavo. Ela tentou segurar seu braço, mas ele se afastou. Você não merece estar aqui.
mãe. Vá embora. A humilhação tomou conta do rosto de Rosália. Ela olhou ao redor, vendo os olhares de julgamento de todos. Ela perdeu. Vocês estão cometendo um erro, ela disse, tentando manter a pose. O único erro foi o seu, Rosália, falei, segurando minha raiva. Sem outra saída, ela pegou sua bolsa e saiu da igreja. As portas se fecharam atrás dela, e eu senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de mim. Gustavo se aproximou e segurou minha mão. Me perdoa, Letícia. Eu devia ter tomado uma atitude contra ela há muito tempo. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. O importante é que agora sabemos até onde ela pode ir. Ele me abraçou apertado, e ali, no altar, eu soube que finalmente estávamos livres da influência dela. E o batizado do nosso filho pôde continuar, com a nossa família unida e sem mais interferências. A saída de Rosália da igreja foi marcada por um silêncio pesado. O clima ainda estava carregado, e eu sentia o olhar de todos sobre mim. Meu coração batia acelerado, mas uma sensação de alívio começava a tomar conta de mim. Pela primeira vez em anos, Gustavo havia tomado uma posição firme contra a mãe dele. Ele me segurou pela mão, os olhos cheios de arrependimento. Eu juro que nunca mais vou permitir que ela te machuque, Letícia. Eu queria acreditar, mas as feridas deixadas pelas humilhações de Rosália ainda estavam abertas. Porém, o mais importante naquele momento era que, finalmente, eu estava ali, no batizado do nosso filho. O padre, depois de alguns momentos de desconforto, limpou a garganta e retomou a cerimônia. Apesar do incidente, consegui me concentrar naquele momento especial. Lucas era batizado com amor, e eu segurava em meus braços, prometendo protegê-lo de todo mal, inclusive da própria avó paterna. Após a cerimônia, fomos para o salão onde aconteceria a recepção. O clima ainda estava um pouco tenso, mas a presença dos amigos e familiares que realmente nos apoiavam trouxe um pouco de leveza à situação. Foi quando o inesperado aconteceu. Enquanto conversávamos com alguns parentes, uma tia de Gustavo se aproximou, hesitante. Letícia. Gustavo, desculpem me meter, mas eu achei que vocês precisavam saber disso. Ela segurava o celular nas mãos, visivelmente nervosa. O que foi, tia Helena? Gustavo perguntou. Sua mãe está espalhando uma versão diferente dessa história para a família. Meu estômago se revirou. Gustavo pegou o celular dela e começou a ler as mensagens em um grupo da família. Eu não fiz nada de errado. Letícia sempre me odiou e está manipulando Gustavo contra mim. Tudo foi um grande mal-entendido, mas ela aproveitou para me envergonhar na frente de todos. Eu ri, incrédula. Ela realmente acha que pode sair dessa ilesa? Gustavo respirou fundo, a raiva transparecendo em seu olhar. Ela está distorcendo os fatos, mas isso não vai ficar assim. Ele então fez algo que me surpreendeu. Pegou o próprio celular e gravou um áudio para o grupo. Mãe, você passou dos limites. Você me fez abrir os olhos para tudo que a Letícia suportou durante anos. E agora, ao invés de admitir seu erro, você quer manipular a verdade? Eu estava lá. Vi com meus próprios olhos. Você trancou minha esposa no banheiro no dia do batizado do nosso filho. Se você acha que pode continuar nos controlando, está muito enganada. Eu não quero mais contato com você até que aprenda a respeitar a minha família. Ele enviou a mensagem, e a resposta foi quase instantânea. Você vai me abandonar por essa mulher? Você caiu no jogo dela, Gustavo. Eu sou sua mãe. Você vai se arrepender. Mas Gustavo não respondeu mais. Ele apenas bloqueou o número da mãe e suspirou, como se finalmente estivesse se livrando de um peso enorme. Chega! Acabou! Eu segurei sua mão, emocionada. Você tem certeza? Ele olhou para nosso filho no meu colo e sorriu. Absoluta! As semanas passaram e, como era de se esperar, Rosália tentou mais algumas investidas para se fazer de vítima. Disse para todos que estava doente, que Gustavo a havia abandonado, que eu era a pior coisa que já aconteceu na vida dele. Mas dessa vez, ninguém caiu na lábia dela.
As provas eram claras. Os parentes que estavam na igreja confirmaram a história verdadeira. Aos poucos, a influência dela foi enfraquecendo, e o que antes era uma mulher poderosa dentro da própria família virou uma pessoa isolada. E nós? Seguimos em frente. Lucas crescia rodeado de amor, e eu finalmente sentia que tinha um lar seguro, sem a sombra opressora da minha sogra. Rosália teve que enfrentar as consequências de seus atos. E nós, enfim, encontramos a paz que tanto desejávamos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!